Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, este é o resumo do que nós aprendemos na célula no dia de hoje, na célula de quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Nós estudamos o livro de Romanos. Primeiramente, nós estudamos que o nosso Deus tem uma prática dentro da didática de ensino dele, que é a prática da repetição. Deus repete, e ele faz isso logo no começo da Bíblia, lá no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, que inclusive o nome Deuteronômio grego significa segunda lei, mas em hebraico o nome desse livro é Parashá Devarim, que significa disse Deus a Moisés, e é uma repetição das coisas que Deus falou a Moisés, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico e em Números. E é a prática de repetir para fixar. Isso é bíblico. E começa nesse livro de Deuteronômio. Então a gente repetiu o que nós aprendemos nas últimas semanas. Na primeira vez que nós estudamos, a gente aprendeu lá em 2 Crônicas, um estudo sobre Josafá e Acabe. Ambos eram reis, mas Josafá decidiu lutar uma guerra com Acabe, decidiu ajudar Acabe sem antes consultar a Deus. E a gente aprendeu que isso não é o ideal, que nós devemos consultar a Deus antes de fazermos qualquer coisa. Depois nós aprendemos, na semana seguinte, em Hebreus 4:12, o que é a palavra. É uma definição bíblica que fala, a palavra é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Depois nós aprendemos sobre a fé, nessa última semana que passou, em Hebreus 11, capítulo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, Deus repetiu esse ensino. E hoje nós aprendemos em Romanos, primeiro a gente aprendeu a respeito da própria carta, que ela foi escrita com um propósito muito lindo, e essa carta nasceu a partir de um impedimento. Lá no primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Romanos, ele fala assim para o povo romano, olha, eu queria muito ir aí, muitas vezes eu quis visitar vocês, mas eu tenho até agora sido impedido. Engraçado que depois que ele escreveu a carta, ele foi desimpedido. Então, ele chegou aí pessoalmente para Roma. E ele não é o fundador da igreja romana, não é Paulo. Né? E a gente estudou que não é Paulo e também não é Pedro. Né? Nós não sabemos, na verdade, quem é o fundador da igreja romana. Mas através dessa carta de Paulo aos romanos, a gente percebe que não foi nem Paulo nem Pedro. E a gente estudou isso nessa quarta-feira. Quando ele fez a carta, em seguida ele foi desimpedido. Ou seja, a intenção era impedi-lo de escrever, de ir pessoalmente ver Roma para que a carta fosse escrita. Se ele tivesse simplesmente viajado para Roma, ele não precisava mandar carta. Ele estava na Grécia, ia percorrer esses 1000 quilômetros, ia visitar o povo lá de Roma, ia conversar com eles e não precisava ter carta nenhuma. E hoje a gente não teria essa riqueza, que é uma carta expositiva, é uma carta apologética, é uma carta que defende a fé, defende os pontos principais da igreja, é uma carta que a gente aprendeu que se nós temos o desejo de saber a respeito da igreja, a respeito do que é ser cristão, nós devemos ler Romanos. E o ensino que Deus deu para nós nesse dia existem impedimentos que vêm dele com um propósito muito maior do que aquele que a gente está imaginando. Eu tenho certeza absoluta que Paulo não fazia ideia de que o livro de Romanos seria um livro que influenciasse tanto quanto, aliás, eu falo sempre livro, mas é epístola, a carta, né? Que a carta de Romanos ia influenciar tanto, ia sofrer uma influência tão grande dentro da igreja em todas essas gerações, desde quando ela foi escrita. A gente aprendeu que algumas pessoas muito famosas no meio cristão foram influenciadas por essa carta. Eu citei
que o Agostinho de Hipona, que é conhecido dentro da Igreja Católica como Santo Agostinho, ele se converteu lendo um texto de Romanos. E ele foi uma pessoa que provocou uma verdadeira revolução dentro da Igreja Católica, né? Fazendo com que houvesse um retorno à fé primitiva, à fé aquecida, os ensinamentos da palavra de Deus, eles foram muito promovidos por Agostinho, lá no quinto século, que parece pouco quando a gente olha do lado de cá, né, do século 21, mas quinto século são 500 anos, né, queridos? Então, esse homem, ele foi influenciado 500 anos depois por esta carta de Paulo aos Romanos e o levou à conversão. Uma outra pessoa que também foi influenciada muito pela carta aos Romanos foi o Martinho Lutero. Hoje a gente é protestante, né? Evangélico, pentecostal, neopentecostal, protestante, tudo nasceu lá com a Reforma, e o Martinho Lutero, ele teve um esclarecimento dessa direção de Deus também a partir de Romanos, quando Deus enfatiza para ele o perdão, fala a respeito do que a pessoa do Senhor Jesus promove na vida de um cristão. O Lutero, ele que era um frei agostiniano, né? Ele foi muito influenciado por esta carta aos Romanos. E eu também falei, né, que o John Wesley também foi muito influenciado pela carta de Paulo aos Romanos. Eu comentei, né, que eu me converti na Igreja Metodista e tenho, né, um apreço muito grande pelos ensinos e pela história do John Wesley, e ele também foi influenciado muito por esta carta, e que por isso, só por essas pessoas, né, e muitas outras foram influenciadas, só por essas pessoas, eu tenho certeza que o Paulo não faz ideia do que esse impedimento que ele recebeu veio promover na vida do cristianismo, na terra, até você e até a mim. Porque eu tenho certeza que esta carta também vai mudar muito, vai mexer muito com você, né? Depois, um outro ponto que nós levantamos aqui é que quem é que levou a carta? Que é, no mínimo, curioso. A carta de Paulo aos Romanos foi levada para o povo romano por uma mulher, a Fíbe. Lá no versículo 1 do capítulo 16, ele recomenda uma pessoa que ele chama assim, a nossa irmã. Ele só fala que ela é uma irmã, né? Que mora em Cencreia, que é a Grécia. E essa mulher vai ter a incumbência de andar aproximadamente 1000 quilômetros, que é a distância, né, dessa cidade de Cencreia até Roma, para levar essa preciosidade que influenciou o mundo cristão e influencia até hoje. O Paulo era um grande estudioso do Antigo Testamento, e ele, né, ele era fariseu, estudava com um mestre rabino chamado Gamaliel, que até hoje é muito reverenciado no meio judeu, entre os estudiosos das escrituras judaicas. E o Paulo, ele era um aluno muito aplicado de Gamaliel. Certamente ele conhecia os livros que estavam à disposição, né? Provérbios, Salmos. E em Provérbios, lá no capítulo 26 de Provérbios, fala algumas coisas a respeito de você escolher um mensageiro para levar mensagens. Eu quero ler com vocês o capítulo 26 de Provérbios, versículo 6, diz assim: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio de um insensato. Ou seja, a Fíbe, essa mulher, ela foi escolhida muito provavelmente por não ser uma mulher insensata. Paulo escolheu muito bem uma mulher para levar essa mensagem. Deus colocou na mão de uma mulher esta carta
de Paulo aos Romanos e porque ela cumpriu cabalmente esta tarefa, como ela teve êxito no cumprimento desta tarefa, a carta chegou hoje na minha e na tua mão, né? Se ela não tivesse chegado na mão dos romanos, ela jamais chegaria até nós. Também tem um texto lá em Provérbios 13, que fala muito, o Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro que ensina a gente a viver na vida. Por isso que eu recomendo muito a leitura de Provérbios. Lá no versículo 17 fala assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Esse texto fala que a Fíbe foi uma embaixatriz do reino de Deus, levando uma mensagem muito preciosa. E a preciosidade, de fato, não é nem Paulo, nem a Fíbe, mas a mensagem que é Cristo, que estava contida na carta. Amém? Então, quando nós estudamos hoje, nós percebemos que o Senhor, ele colocou no livro de Romanos um esqueleto, uma espinha dorsal para o ensino da igreja, do crente. E ele ensina coisas práticas com uma linguagem muito simples, porque Deus é simples. E que para nós termos a nossa vida cristã verdadeiramente desatada, é muito importante que a gente busque conhecimento na palavra de Deus. E aí eu estou recomendando que vocês leiam o livro, esta epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Então, eu acredito que haverá uma grande diferença no nosso ministério pessoal, conhecimento bíblico, a partir do momento que a gente concluir esse estudo, né? E o último versículo de todos os que nós estudamos é o versículo 12, aliás, é o versículo 21 do capítulo 12, que diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que significa o seguinte: Paulo teve sim um impedimento, mas ele não ficou aborrecido com Deus. Ele entendeu que aquele impedimento promoveria algo muito maior do que ele estava imaginando. A Bíblia fala, no capítulo 12 de Romanos, que nós devemos, não devemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar, fala, transformai-vos pela renovação da mente, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Paulo e para a igreja de Roma naquele momento é que o Paulo não viesse pessoalmente, mas que ele mandasse uma carta. Porque Deus tinha planos para essa carta, como a gente explicou ao longo desses minutos que já se passaram. E Paulo fala: não te deixes vencer pelo mal, ou seja, o mau pensamento que fica aborrecido com Deus, que fica chateado com Deus, achando que porque Deus não fez aquilo que você gostaria que ele fizesse, por essa razão ele está contra você. Esse tipo de fé é uma fé distorcida, é uma fé invertida, né? Onde Deus é um garçom, onde Deus é um serviçal que atende o que nós queremos. Essa fé, ela está errada, ela está completamente equivocada. A fé correta é aquela que nós estudamos a semana passada. A fé que tem uma esperança em Deus, de que Ele é o centro de origem de todo o bem para nós. Amém? E com todo o bem da parte de Deus em nossas mãos, nós venceremos o mal em todas as áreas da nossa vida, ainda que pareça que houve um impedimento, ainda que pareça que houve uma frustração, ainda que pareça que algo não deu certo. Quando nós temos a nossa mente transformada pelo poder da palavra de Deus, nós não desconfiamos do nosso Deus. E foi isso que a gente aprendeu na célula do dia de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.